going to talk this morning about Jonathan Edwards and how he understood the person of God. Vou falar nesta manhã sobre como Jonathan Edwards entendeu, viu a pessoa de Deus. For Jonathan Edwards, everything started with this truth. A visão de Edwards é que tudo começou com a verdade de Deus. There is a God. E é isto, esta verdade. Há um Deus. Edwards gave this reason for the existence of God. Edwards deu a seguinte razão para a existência de Deus. God is a necessary being. Deus é um ser necessário. Because it is a contradiction to suppose him not to be. Porque é uma contradição supor que Deus não exista ou que Deus não é. It is impossible that God not exist. É impossível que Deus não exista. There is nothing else to be supposed. Então não há mais nada a ser assumido. That's a good example of the apologetic method of Jonathan Edwards. Esse é um bom exemplo da apologética de Edwards. In his classic work, Freedom of the Will, he reasoned like this. Na sua obra clássica, Liberdade da Vontade, ele faz o seguinte arrazoado. And I'm going to have my friend just read it rather than me read the English and he translate it. I'll just let him translate it directly. Eu vou pedir aqui ao meu intérprete que leia esta citação. Nós primeiro subimos e provamos a posteriori, ou através dos efeitos, que deve existir uma causa eterna. E então, em seguida, provamos através da argumentação, não pela intuição, que este ser deve por necessidade existir. E então, em terceiro lugar, a partir essa necessidade provada da sua existência, nós podemos subir e provar muitas das suas perfeições a priori. Actually, that's exactly what I would have said. Isso é exatamente o que eu diria. When Edwards was a teenager, he wrote a short philosophical work called Of Being. Quando Edwards era um adolescente, ele escreveu uma pequena obra cujo título é sobre o ser. He said there must be an eternal being because to deny such involves the impossible contradiction that there is such a thing as nothing. Ele disse o seguinte: deve existir Deve existir um ser eterno, porque negar tal coisa envolve a impossibilidade da contradição de nada ser. Edwards often spoke about the fact that people use the word nothing. Ele sempre falou sobre as pessoas usarem a palavra nada. But there is no such thing as nothing. Mas ele dizia, não há tal coisa como o nada. Nothing is actually two words put together, no and thing. Nada é, na verdade, duas palavras, ou poderia se resumir em duas palavras, que seria não e coisa, nada. But there is no such thing as no thing. Mas não há nada que seja coisa nenhuma. And if I were to ask you what is nothing, e se perguntasse a alguém o que é nada, and you were to tell me, well, it is the absence of being. Então você responderia, talvez, é a ausência de ser. But if you can define nothing, it's not nothing anymore. Mas se você pode definir então nada, então não há nada mais. In fact, people think that Edwards is very dry. E as pessoas pensam que Edwards é muito seco. But he had a very interesting sense of humor. Mas ele tinha um senso de humor muito interessante. And when someone asked him what nothing is, he said this. E quando alguém perguntava para ele o que é o nada, ele diria o seguinte. He said, nothing is what sleeping rocks dream about. Nada é o sonho de um boi. And if you understand that, you must have those sleeping rocks in your head. E se você entendeu isso, você deve ter esses bois sonhando na sua cabeça.
Many of Edwards' thoughts are collected in what is called the Miscellanies. A maior parte das obras de Edwards estão agrupadas num tratado, numa obra chamada Miscelâneas. And he argues for the existence and necessity of God in terms of nothing. Here's what he said. E, então ali está o seguinte quando ele argumenta sobre a existência de Deus. A única razão que nós estamos prontos para argumentar contra o absoluto, indivisível, incondicional e a incondicional necessidade do ser de Deus é que nós estamos prontos para conceber que talvez haja uma segunda alternativa, mas é por causa da miséria das nossas concepções que nós estamos prontos para imaginar tal suposição. Isto fala sobre que há tal suposição ou não, a não ser que nós saibamos o que é o nada, mas nós não podemos ter tal conhecimento, porque não existe tal coisa como nada. Do you want us to repeat that? Quer que eu repita? We're going to have a quiz at the end. We're going to have a test at the end. Nós vamos ter um teste no final. And you can't go to heaven if you don't pass. E você não pode ir para o céu se não passar nesse teste. Edwards placed great emphasis on what we call the law of causality. Edwards colocava uma grande ênfase naquilo que nós chamamos de a lei da causa. In other words, if there is an effect, there has to be a cause for that effect. Resumindo, se há um efeito, então é preciso haver uma causa para aquele efeito. And if there is no God, there is no cause. Então, se não há Deus, então não há uma causa. He said this, that nothing can begin to be without a cause. Ele disse o seguinte: nada pode vir a ser sem uma causa. Nothing just happens. Nada apenas acontece. We don't believe that there is any time when nothing just happens. Nós não cremos que haja qualquer momento quando simplesmente as coisas aconteçam. If someone dies, they do an autopsy to find out why they died. Se alguém morre, ele é feito ali uma necrópsia para saber por que a pessoa morreu, o que levou a pessoa à morte. And if someone died and you asked why and the doctor said, I don't know, it just happened. Se uma pessoa morre e você pergunta o que levou ela à morte e o médico responde, não sei, apenas morreu. You want to know why. Você que vai perguntar, mas por quê? If you left your keys on the table in that position, Se você deixar a sua chave ali na mesa, and you came back and your keys were over here in that position, e você retorna depois e encontra a chave ali, no outro lugar, you wouldn't say, that just happened. você não diria, apenas aconteceu. You would say, who moved my key? Você vai perguntar quem é que mexeu na chave. And this is really Edwards' argument. If something happened, there is a reason for it. Esse é o argumento de Edwards. Se alguma coisa aconteceu, então uma razão, uma causa. Isn't it interesting when people talk about creation, É bem interessante ver quando as pessoas falam sobre criação, they will use the phrase, the Big Bang Theory. eles gostam de usar a frase, a teoria do Big Bang. They will say, there was nothing, Eles dizem não havia nada, and then there was something. e depois então havia algo. And so the argument goes like this. Então o argumento caminha da seguinte forma: Out of nothing, lá do nada, something came. alguma coisa saiu. People get paid to say things like As that. pessoas são pagas para dizer coisas desse tipo. In some places, they're called scholars. E em alguns lugares são chamados de eruditos. They get paid to teach in universities. Eles recebem salários para ensinar nas universidades. And the most they can come up with
is that you can get something out of nothing. E o máximo que eles podem produzir é que você pode conseguir algo do nada. So Edwards argues for the existence of God as a necessary thing. Então, Edwards argumentava a existência de Deus como uma necessidade. Because it is impossible that there was ever a time when there was nothing. Porque é impossível que houvesse algum tempo quando nada existia. The choice then is between God or nothing. Então a escolha é entre Deus e o nada. It is rather self-evident that if everything came from God or nothing, Então é autoevidente que se algo veio ou de Deus ou do nada, it must have come from God. a conclusão é que tem que ter vindo de Deus. And if God has no competition but nothing, He has nothing for a competition. E se Deus então vai ter o nada como competição, ele não tem um competidor com ele. So for Edwards, there was simply no other option than the existence of God. Então para Edwards não tinha outra opção a não ser a existência de Deus. Sometimes when we talk about the creation, that Então, God created things, Quando nós falamos muitas vezes sobre a criação, falamos que Deus criou as coisas, we will use this phrase. nós usamos a seguinte frase: God created the world out of nothing. Deus criou o mundo do nada. There never was a time when there was nothing. Nunca houve um tempo quando nada havia. If God created the world Se Deus criou o mundo and there was God, e Deus estava lá, God is not nothing. Deus não é nada. Now what we mean when we say that O is, que nós queremos dizer quando dizemos isto, God created the world Deus criou o mundo when there things that exist now did not exist. quando as coisas que existem agora não existiam lá. So for Edwards, creation was an expression of God. Então, para Edwards, a criação é uma expressão, era uma expressão de Deus. We're going to look now at the nature of God. Vamos olhar um pouco agora a natureza de Deus. Edwards begins to define God based on the notion that God is. Edwards começou a definir Deus, a natureza de Deus, dizendo que Deus é. If there is an eternal being Se há um ser eterno, whom we call God, que nós chamamos de Deus, there are things about this being that must be true. então há algumas coisas sobre este ser que são verdades. And here is where the Puritan mind, the logical mind, comes to play. E aqui entra a mentalidade puritana, o raciocínio puritano, a participar em tudo isto. So I'm going to ask you to think with me. Então vou pedir para você pensar um pouquinho comigo. It may be early for some of you to be thinking, E talvez é muito cedo para alguns de vocês começarem a pensar, but try. mas tente, Shake your head. balance a cabeça. Shake all the cobwebs loose. Shake all the cobwebs. Spiderwebs. Sacuda aí toda a teia de aranha que está lá dentro. Stop thinking about what damage your children have done to the house while you're away. About the damage your children have done to the house. Pare de pensar sobre as suas crianças lá na sua casa e o estrago que eles já fizeram por lá. I keep forgetting that if I turn to look at you, I'm talking to you and he can't hear me. Eu esqueço aqui sempre que quando eu viro para lá ele não consegue ouvir aqui. All right, here we go. Então vamos lá. Put your seatbelts on. Coloque aí o cinto de segurança. If anything has always existed, it must be eternal. Se algo sempre existiu, então tem que ser eterno. It has no beginning, it has no end. Não tem começo, não tem fim. If it has a beginning, then something had to cause that beginning. Se há um começo, então algo tem que ter antes causado aquele começo. And then that something is the eternal being. Então, aquilo que causou esse começo é quem é o que é eterno. But whatever the origin is of all being must be eternal. Mas seja lá qual for a primeira origem de todas as coisas, essa origem tem que ser eterna. Second, Segundo lugar, if something is eternal, it can have no defect. se alguma coisa é eterna, esta coisa não pode ter defeito. If it had a defect, it would eventually decay and go out of existence. Se tivesse defeito, chegaria o momento quando iria se
corromper e iria desaparecer. It would grow older, Ia se tornar mais velho, it would decay, então ali iria se decompor it would eventually die. e chegaria o momento da morte. But an eternal being can have no defect, Mas um ser eterno não pode ter defeito. so it must be a perfect eternal Então being. precisa ser um ser perfeito se é um ser eterno. If it is a perfect eternal being, Se é um ser eterno e perfeito, its eternality and perfection would demand então a eternidade desse ser e a perfeição desse ser exigem that it is incapable of change. que esse ser seja incapaz, impossível para esse ser mudar. If you have a perfect eternal being and it changes, Se você tiver um ser eterno e perfeito e ele muda, the change would have to be to imperfection. a mudança teria que ser para a imperfeição. And then it is not the same being it was before. E então esse ser não seria mais o mesmo ser que ele era antes. If you have a perfect eternal being, Se você tem um ser eterno e perfeito, then that being sets the standard for all things. este ser então estabelece o padrão para todas as outras coisas. Its very existence is the only standard for anything. A existência em si desse ser é o padrão para tudo mais. So then, Então, whatever this being chooses to do seja lá o que este ser deseje fazer, must of necessity be the right thing, por necessidade precisa ser a coisa certa, for there's no one greater to criticize it. porque não há ninguém maior do que ele para criticá-lo. It would have to be superior in order to criticize. Para alguém ou algo criticá-lo, precisaria ser superior a ele. This is something we don't often think about when we criticize someone or something. We assume that we are superior. Isso é alguma coisa que nós não consideramos muito quando criticamos alguém, porque nós, quando criticamos, nos colocamos na posição de superior. This leads us to the next necessary conclusion, E isto tudo nos leva à próxima conclusão necessária. and that is that everything that does exist Isto é que todas as coisas que existem owes its existence to that being. devem a sua existência a esse ser eterno. That obligates us to total obedience, Isto então nos obriga a uma obediência total a ele. because to the extent that we depend on something, Porque na medida em que nós dependemos de algo, we are obliged to do homage to that thing, whatever it is. nós somos obrigados a dar a nossa honra a essa pessoa. The Bible makes that the reason that children are to obey their parents, As Escrituras estabelecem a razão porque os filhos devem obedecer os pais. because it is from their parents that they have their existence. A razão é que a existência dos filhos vem dos pais. And as long as your children depend upon you, they have to obey you. Então, enquanto os seus filhos dependem de você, eles precisam obedecer a você, pai. I want to read you a quote from a sermon by Jonathan Edwards. E eu quero ler agora uma citação de um sermão de Edwards. The title of the sermon is The Justice of God in the Damnation of Sinners. E o título do sermão é A Justiça de Deus e a Condenação dos Pecadores. Our obligation to love, honor, and obey any being Nossa obrigação para amar, honrar e obedecer qualquer ser is in proportion to that being's loveliness, honor, and authority. é algo que está na proporção do amor e da honra e autoridade daquele ser. Since God is infinitely lovely, Desde que, como Deus é infinitamente amável has infinite honor, e também tem ele uma honra infinita and possesses infinite authority, e ele possui uma autoridade infinita, our obligation to love, honor, and obey God is infinite. a nossa obrigação em amar, honrar e obedecer a Deus é infinita. I hope you see the logic of that. Eu espero que você esteja acompanhando a lógica disto. Back to this perfect eternal being. Agora, retornando então a essa questão desse ser eterno e perfeito. If this is the standard of everything that is right, Se esse ser, então, é o padrão para tudo aquilo que é correto, no one could be critical if this being was completely self-centered. ninguém poderia criticar esse ser por ele ser autocentralizado. There could be no greater
motivation for any being Não poderia haver uma motivação maior para qualquer ser that was perfect que fosse perfeito than to seek its own glory in everything that it did. do que ele buscar a sua própria glória. When Edwards talked about the nature of true virtue, he said this. Quando Edwards falou sobre The nature of virtue. falou sobre a natureza da virtude, ele disse o seguinte: Virtue is to do the right thing for the right reason. virtude é fazer a coisa certa pela razão certa. True virtue is to do the best possible thing for the best possible reason. True virtue A virtude verdadeira is to do the best possible thing é fazer a melhor coisa possível for the best possible reason. pela razão possível, a mais correta. But the best possible reason is the glory of God. Mas a melhor razão possível é a glória de Deus. So God seeks his own glory in everything that he does. Então Deus busca a sua própria glória em tudo que ele faz. If God ever did anything for a lesser reason, he would deny himself. Se Deus fizesse qualquer coisa por uma razão menor, ele estaria negando a si mesmo. Now this is going to be hard to hear, Agora isso é difícil de ouvir, but it is true. mas é verdade. You and I are not the reason God does anything. Eu e você não somos a razão porque Deus faz qualquer coisa. God is always the reason God does everything. Deus é a razão pela qual ele faz qualquer coisa que ele faz. I have heard people, at least in America, where we have no shortage of idiots, Muitas vezes já ouvi nos Estados Unidos, lá onde nós não estamos em falta de idiotas. sometimes they group together in entire towns. E às vezes eles se ajuntam todos num lugar só. But I heard a man say this one time. Mas eu ouvi uma vez dizer o seguinte: God created man because he was lonely. Deus criou o ser humano porque ele estava solitário. And I wonder, why does God let that man have air if that's all he's going to do with it? Eu fiquei pensando, por que aquele homem, por que Deus permitiu aquele homem ter Air. Por que Deus permitiu aquele homem ter ar se essa é a única coisa que ele pode fazer? Now think about that statement for a moment. Agora pense um pouquinho sobre essa afirmativa. Loneliness suggests some kind of a psychological deficiency. Solidão indica alguma forma de insuficiência psicológica. How many of you women have children? Quantas mulheres aqui têm filhos? Levante a mão. You know, ladies, that Vocês sabem, mulheres, when you send your children back to school, que quando você envia seus filhos à escola, you may be alone, você pode se sentir sozinha, but you're not lonely. mas você não está solitária. There is a big difference between being alone and being lonely. Há uma diferença entre estar sozinho e sentir-se solitário. And before God created man, E antes de Deus criar o ser humano, he had the Son, ele tinha o Filho, he had the Spirit, ele tinha o Espírito, and he had thousands of angels telling him how wonderful he is. e ele tinha milhares de anjos expressando e dizendo quão maravilhoso ele era. Now try to imagine God being lonely in the midst of all that. Agora tente imaginar Deus sentindo-se solitário no meio de tudo isto. And let me show you how silly this is by asking this question. E deixe-me demonstrar ainda quão tolo isso é através da seguinte questão. If you were lonely and you were God, Se você tivesse sentindo-se sozinho e você era Deus, fosse Deus, is this what you would create to fix the problem? você criaria isso para resolver o problema? Try to imagine God thinking like this. Não sei porque que alguém pensa que Deus pensaria dessa forma. I'm lonely up here in heaven. Eu estou aqui sozinho no céu. The Son and the Spirit are not enough company for me. O Espírito e o Filho não são companhia suficiente para mim. And I'm tired of all these angels telling me how perfect I Estou am. cansado dessa glorificação dos anjos por aqui. So here's what I'm going to do to fix that problem. Então vou fazer o seguinte para resolver esse problema. I'm going to create man Vou criar o ser humano who never thinks I know what I'm doing. que nunca fica discutindo, argumentando sobre o que eu estou fazendo.
who always wants to tell me I haven't done enough, que sempre quer me dizer que eu não fiz o suficiente and who complains no matter what I do. e que reclama não importa o que eu faço. That will make me feel better. Isso vai me fazer sentir melhor. I don't know what to say to people who come up with things like that. Eu não sei o que dizer para pessoas que vêm com esta ideia sobre a solidão de Deus. That brings us to our next point. E agora vamos ao próximo ponto. This being that we have been describing would be complete. Este ser que estamos descrevendo, temos descrito até aqui, é um ser completo. It would not be added to or subtracted from by anything around it. Não há nada à volta desse ser que possa adicionar ou subtrair qualquer coisa dele. It would be totally self-sufficient. Este ser precisaria ser ou é totalmente autossuficiente, Because it is totally self-existent. porque ele é totalmente autoexistente. Here's another example of an American idiot. Agora outro exemplo do idiota americano. Sometimes I like to watch television and change the channels a lot. Gosto às vezes de assistir televisão e mudar bastante de canal. And I came across one extreme Pentecostal preacher. E eu, numa dessas passeadas na televisão, me deparei com um pregador pentecostal extremado. He was not representative of Pentecostals, he was extreme. Ele não representava o movimento pentecostal, ele era bem extremado. And he finished his television show with these words. E ele terminou o programa de televisão com as seguintes palavras: All right, go out and help God have a good day. saia e vá e ajude Deus a ter um bom dia. And would not I have been doing the church a favor? Se eu fizesse isso, eu não faria um favor à Igreja de Cristo? I already have enough pressure in my life Eu that já tenho muita pressão na minha vida. I don't need the added guilt of thinking it's up to me to help God have a good day. Eu não quero ter mais essa pressão de que eu é que tenho que dar um dia bom para Deus. God has nothing but good days. Deus só tem bons dias. You don't make God happy Você não torna Deus feliz, because God is completely happy in himself. porque Deus é completamente feliz nele mesmo. God was happy before you got here, Deus era feliz antes de você surgir. and he'll be happy after you're gone. E depois que você se for, Deus vai continuar feliz. He may not be happy simply because you're gone. Ele não vai ficar feliz simplesmente porque você se foi. God's happiness comes from his own perfection. A felicidade de Deus vem da própria perfeição dele. He doesn't get more happy because you do this today or less happy because you don't do it tomorrow. Deus não fica mais feliz porque você fez isso hoje ou menos feliz amanhã porque você não fez aquilo. You don't add to God's enjoyment of himself and you don't detract from it. Você não acrescenta ao desfrutar de Deus de si mesmo e nem tira desse desfrutar. Now here's an example of how Edwards thinks logically. Veja aqui um exemplo como Edwards trabalha sua lógica. God cannot change. Deus não pode mudar. So if God was ever happy, E se então Deus foi sempre feliz na eternidade, he must always be happy. então ele precisa continuar feliz. God can't change. Deus não pode mudar. So he can't be happy today and sad tomorrow. Então ele não pode ser feliz hoje e triste amanhã. At this point we have to admit E agora, nesse momento, nesse ponto aqui, nós temos que admitir, that if something has always existed se algo sempre existiu, and that something is eternal, e esse algo é eterno, perfect, perfeito, righteous, reto, all-knowing, onisciente, all-powerful, onipotente, unchanging, imutável, self-sufficient, autossuficiente, wouldn't you think that he would be happy? você acha que ele seria feliz? I have to tell you a story when I saw the word all-knowing. Eu preciso contar para você uma história quando eu vi a expressão
onisciente ou sabedor de todas as coisas. I was in a church one Sunday evening. Eu estava numa igreja num domingo à noite We were going to celebrate the Lord's Supper. e íamos celebrar a ceia do Senhor. And the pastor asked one of the elders to pray for the elements. E então o pastor pediu a um dos presbíteros para orar ali na mesa diante dos elementos. And the elder began his prayer this way. E o presbítero começou a sua oração da seguinte forma: Lord, you may not know this, Senhor, talvez o Senhor não saiba disto, that's exactly what I did. Foi isso que eu fiz naquela noite. He was praying for some elderly folks in the congregation. He was praying for some elderly. Ele estava orando por algumas pessoas idosas da congregação. Now, this was a Reformed church Essa igreja era uma igreja reformada, where they believed in the eternal decrees of God, que cria nos eternos decretos de Deus, that God has ordained everything that comes to pass, que Deus tem ordenado todas as coisas que acontecem. and nothing happens that He has not ordained to come to E pass. nada acontece que Deus não tenha ordenado. And this man, E este homem, another idiot. outro idiota: Lord, you may not know this, Senhor, talvez o Senhor não saiba disto, but Mrs. Burns is in the hospital with a bad back. mas a senhora Burns está no hospital com um problema nas costas. Now, can you imagine if that were true? Imagine se isso fosse verdade. Here is God in heaven listening to this prayer. Lá no céu está Deus ouvindo essa oração, And he all of a sudden hears this. He goes, what? e Deus então diz: o quê? Mrs. Burns has a bad back? A senhora Burns está com problema nas costas? Now what am I going to O do? que eu vou fazer agora? But you know, more people believe in a God like that than believe in a God like we Mas talk vocês about. sabem que a maior parte das pessoas creem num Deus desse tipo do que no Deus que nós cremos. Our dear brother last night was talking about being praying people. Praying people. Ontem nosso irmão estava falando sobre pessoas em oração. And yet, if you listen to most people pray, E se você ouvir a maior parte das pessoas orando, it's like they're giving God the news, é como estar dando notícias para Deus. letting Him in on everything that's happened in His universe today. É manter Deus informado sobre o que está acontecendo. And if they don't do that, E se eles não fazem isto, they're giving God a shopping list of everything He has to do to make me happy. a outra coisa que eles fazem é dar a Deus uma lista de compras que poderiam torná-lo feliz. And yet you find in Scripture that most prayer is adoration. Nós vamos encontrar nas Escrituras que a maior parte das orações é sobre adoração. In America, we have a phrase that says, cut to the chase. Cut to the chase. In other words, get to the good stuff. Nós temos uma expressão em inglês que é o seguinte: vai direto ao ponto. Isn't it good that God is so gracious that during our prayers, while we're telling Him everything He already knows, Não é bom saber que enquanto nós estamos na nossa oração contando tudo a Deus, Deus já sabe. He doesn't tell us, get to the good stuff. Ele não para a nossa oração e diz: por favor, vai direto ao ponto. I know that. Eu já sei do resto. I know that. Já sei disso. I already know that. Também sei disso. Now tell me what you're here Fala for. de uma vez o que você está aqui, por que você está aqui. That's what it would be like if I was God. Isso é o que eu faria se eu fosse Deus. But you can be happy I'm not. Mas você deve estar contente que eu não sou Deus. You'd all be dead now. They'd all be dead now. Estariam todos mortos já hoje. Back to Edwards. Voltando a Edwards. Edwards deduced that this perfect being must have all perfections. Edwards deduziu que este ser perfeito deve ter todas as perfeições. Now, we have looked at the existence and nature of God simply by logically following one step after another. Nós vimos então a natureza e a existência de Deus seguindo passos lógicos, um após o outro. And for Edwards and the Puritans, this kind of reasoning E para Edwards e para os puritanos, esse tipo de arrazoado left unsaved men without excuse.
acabava deixando os homens não salvos, perdidos, sem uma desculpa. which is exactly what the Apostle Paul said. E isto é exatamente o que o apóstolo Paulo ensinou. Edwards said that there are two books that obligate sinners to humble themselves before God. Edwards disse que há dois livros que obrigam os pecadores a se humilharem diante de Deus. There is the book of divine revelation, O livro da revelação divina and there is the book of natural revelation. e o livro da revelação natural. Natural revelation is enough to damn a man, A revelação natural é suficiente para condenar os pecadores. but divine revelation is necessary to save a man. Mas a revelação especial das Escrituras é necessário para salvar os pecadores. So Edwards would not abandon scripture proofs. Então, Edwards não abandonava as provas das Escrituras. But what if you're talking to someone about God and you're using the Bible and they said, I don't accept the Bible? Mas e se você estiver falando com alguém, usando a Bíblia, falando de Deus, alguém usando a Bíblia, e a pessoa diz, eu não aceito a Bíblia. A man who rejects scripture still has nowhere to hide. A pessoa que rejeita as Escrituras continua sem lugar para se esconder de Deus. Edwards would agree with this statement. Edwards concordaria com uma afirmativa assim. God gave us the Bible, Deus nos deu a Bíblia, but the Bible did not give us God. mas a Bíblia não nos deu Deus. Before there was anything written down, there was God. Antes de Deus, ou de termos qualquer coisa escrita, Deus já existia. And he has revealed himself E Ele tem se revelado in his creation na sua criação, as well as his revelation. assim como na sua revelação. The unregenerate man can come to the knowledge of the truth. O homem não regenerado pode chegar ao entendimento da verdade. But until God changes his heart, he can never respond to it. Mas, enquanto não houver a mudança do seu coração, ele não pode responder a essa verdade. And as we said, this eternal Então, being como nós já dissemos, este ser eterno must seek his own glory in everything that he does. precisa necessariamente buscar a sua própria glória em tudo o que ele faz. Now, some people hear that and it bothers them. Algumas pessoas ouvem isso e se sentem incomodadas com essa afirmativa. And so they say, I can't believe how selfish God Eu is. não posso acreditar que Deus seja tão egocêntrico. But selfishness is only wrong Mas egocentrismo é errado when it comes at the expense of the good of someone else. quando ele acontece à custa de outrem. We're selfish when we don't care what happens to anyone else. Nós somos egocêntricos quando nós nos importamos com o que acontece com os outros. And we'll do whatever we want no matter how it hurts anybody else. E nós vamos em frente, vamos fazer aquilo que nos interessa, independente do dano que cause a alguém. But God can't be selfish. Mas Deus não pode ser egocêntrico. Because when God seeks his own glory, Porque Deus, ao buscar a sua própria glória, he is also seeking the good of his creatures, Ele também está buscando o bem das suas criaturas. who will only find their ultimate fulfillment Criaturas que vão encontrar a sua realização plena in his happiness. na felicidade de Deus. And I finished it before this horrible man holds up this E eu vou sign. terminar antes que este homem horrível levante o cartão aqui. I'm already done. I saw him coming. Eu já sabia, ele estava vindo. Acabei. Let's pray. Vamos orar. Father, thank you for men like this, Ó Deus, obrigado por homens como este que pensamos esta manhã, who show us what it is to love God with our mind. que nos ensinou o que é te amar com as nossas mentes. And may we seek to do that as well. Ajude-nos a fazer assim com as nossas mentes. For the glory of Christ Para a glória de Cristo and the good of his church. e para o bem-estar da sua igreja. In Christ's name, amen. No nome de Cristo, amém.